Parte 2 sobre o vídeo do caso Mari Ferrer, em que nós analisaremos a sentença na íntegra para que você possa emitir sua opinião de uma forma justa e correta. Se liga no vídeo. Fala pessoal, Max na área advogado aqui, pedindo você desde já para se inscrever no canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para os amigos, me seguir também nas redes sociais, @maxstyle no Instagram, max.nine no Facebook. Vamos à parte 2 do vídeo sobre o caso Mari Ferrer, em que nós analisaremos na íntegra toda a sentença do processo, para você ver por que nós chegamos na absolvição do acusado André Aranha e como a história sobre estupro culposo é uma mentira, uma falácia, uma fake news que foi veementemente divulgada aí nas redes sociais, tá bom? Eu tô aqui com o meu computador aberto com a sentença na íntegra e as partes que eu destaquei. A parte que eu estarei vendo aqui, ela estará passando aqui embaixo para você aqui na tela também, para que você possa ler. E a sentença na íntegra estará na descrição desse vídeo, tá bom? Você pode clicar lá, ou então nas minhas redes sociais e pedir que eu compartilhe lá com você para que você possa ler, tá bom? É bem didática, bem simples e baseado nesse vídeo você vai conseguir entender de uma forma bacana. Pessoal, o primeiro ponto que eu destaco da sentença é o ponto que diz o seguinte: nada obstante, em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a improcedência total da denúncia. De fato, após detida análise do caderno probatório, verifico que não há elementos suficientes ao amparo de um decreto condenatório. O que o juiz quis dizer com isso? Quando ele fala caderno probatório, ele quer dizer que baseado em todas as provas que eu já tinha falado para vocês no vídeo 1, inclusive se você não viu o vídeo 1 que está aqui no card, aqui na descrição, você não assista esse vídeo, vá primeiro lá para você assistir ele na íntegra, tá bom? Depois você volta para esse aqui, para que você possa entender o processo numa sequência lógica dos fatos aí. O que foi que o juiz disse nesse trecho da sentença? Ele disse que, baseado nas provas, ele não conseguiu chegar à conclusão de que André Aranha era o verdadeiro culpado, ou seja, que ele cometeu realmente o crime de estupro. Ele sabe que o André Aranha esteve na festa, ele sabe que ele praticou relações sexuais com a vítima, mas não ficou caracterizado que houve um estupro, ou seja, que houve uma violação ali daquele caso, tá bom? Primeiro ponto da sentença que nós destacamos. O segundo ponto, pessoal, é a parte que diz o seguinte: com isso bem posto, não há qualquer possibilidade de juiz condenar quando o representante do Ministério Público requer a absolvição. A história que eu tinha falado para vocês no primeiro vídeo. Como nas alegações finais o Ministério Público pediu a absolvição do acusado, o juiz quase que obrigatoriamente, na maioria dos casos, ele tem que também absolver. Ou seja, o juiz ele fica meio amarrado à opinião do promotor. Não faz muito sentido, pessoal, que o promotor peça a absolvição e que o juiz, por conta própria, vá lá e condene. O juiz ele é um sujeito processual, ele não é parte do processo. Então ele analisa de fora. As partes vão desenvolvendo o conteúdo probatório e ele vai analisando com base naquilo. Então, se o promotor pede a absolvição, o juiz tem quase que por obrigação, digamos assim, quase que por andamento sequencial dos fatos, que absolver também. Segundo ponto da sentença que eu destaco, tá bom? Terceiro ponto é o seguinte: frente a tais lições, é indubitável que André de Camargo Aranha somente poderia ser condenado pela prática do crime em análise se restasse comprovado que naquela ocasião Mari Ferrer, Mariana Borges Ferreira, não tinha o necessário discernimento. André Aranha só pode ser condenado se Mariana não tinha o total discernimento do fato. Nós lembramos já que o estupro está lá no 217A, inciso 1º do Código Penal, que vai exigir o dolo específico, ou seja, vai existir a falta de discernimento. Ele vai se dividir, pessoal, em duas questões: por idade e por estado. Por idade é a menor de 14 anos. A pessoa que tem menos de 14 anos, ela por natureza, ou seja, por lei, ela já é considerada uma pessoa que não tem discernimento para o ato. Acima de 14 anos vai ver o estado da pessoa, se está no estado de embriaguez, se está no estado de esquizofrenia, se está passando por um problema mental que não haveria como naquele momento passar por um discernimento. A Mari, ela não tinha menos de 14, ou seja, o critério idade ele já cai por terra. Então teria que ser verificado, para ser caracterizado estupro, não somente a relação sexual em si, teria que ser verificado se ela não tinha um discernimento para consentir naquele momento. É isso que a sentença quer dizer, tá bom? Continuando, no ponto é de extrema importância destacar que Mari Borges Ferreira contava com 21 anos na data, ou seja, ela não tinha menos que 14 anos. A vulnerabilidade há de ser reconhecida pelo critério biológico, mas não há de ser reconhecida pelo critério biológico, mas sim pelo estado anímico em que a vítima se apresentava. Essa história que eu acabei de contar para vocês, de que vai ter que ver se ela não tinha um completo discernimento para consentir com a relação.
Próximo ponto da sentença, ele diz: em caso não se desconhece que há provas da materialidade da autoria, pois o laudo pericial confirmou a prática de constituição carnal e ruptura imenal recente. Também não se ignora que a ofendida havia ingerido álcool. Contudo, pela prova pericial e oral produzida, considera que não ficou suficientemente comprovado que Mari Ferrer estivesse alcoolizada. O que ele está querendo dizer com isso? Primeiro, não está se negando que houve relações sexuais entre André Ferreira e Mari Ferrer. Houve. O juiz confirma que houve isso. Segundo, não está se negando que não foi André Ferreira que cometeu o ato. Sabe-se que foi ele, o material genético bate, ele e Mari Ferrer foram sujeitos ativos e passivos, digamos assim, também, né, do ato da relação sexual ocorrida no suposto crime nesse beat club. Então o juiz diz: embora eu reconheça isso, não fica comprovado que Mari Ferrer estava alcoolizada, ou seja, que ela estava fora do discernimento dela. Pode ter havido uma relação sexual comum, pode não ter havido um estupro. Não é que está se negando que não houve relações sexuais. Houve relações sexuais, há prova das relações sexuais. Não há provas, segundo o juiz, tá? Não sou eu que estou emitindo juízo de valor, não há provas, segundo o juiz, de que foi à força, digamos assim, no popular, de que foi sem o consentimento ou discernimento característico da vítima, tá bom? Próximo ponto da sentença. Ademais, além do resultado negativo dos laudos periciais, tirando o relato da mãe da vítima, o relato das demais testemunhas vão de encontro aos fatos articulados. Ou seja, aquilo que eu disse para vocês também no primeiro vídeo. Todos os depoimentos, com exceção da mãe da vítima, vão de encontro à versão dela de que estava embriagada, de que não se lembra dos fatos, de que não tinha discernimento. Todas as vítimas que tiveram contato com ela dizem justamente o contrário, que ela estava bem, que ela conversou, ela não estava sóbria, obviamente, tinha bebido ingerido bebida alcoólica, mas que tinha completo discernimento dos fatos, tá bom? Próximo ponto da sentença. Ou seja, sobre os fatos, a mãe da vítima pouco esclarece. Apenas afirma que esta chegou bêbada em sua residência totalmente reconhecível, que após encaminhar para o banho, constatou que sua filha tinha sido violentada. Ou seja, a mãe apenas discorre sobre os fatos que ocorreram quando ela chegou em casa. Só isso que o juiz mais ou menos quer dizer, né? Próximo ponto. Aliás, segundo a ordem cronológica dos fatos, a testemunha Enia Costa Silva Sanches teria sido a primeira pessoa a ter contato com Mariana após esta ter descido do camarim. André Ferreira, o acusado, e Mari Ferrer, a vítima, sobem para o camarim do Beat Club, praticam relações sexuais, Mariana Ferrer desce primeiro e a primeira pessoa que tem contato com ela é Enia Costa Silva Sanches. E o depoimento dela diz o seguinte, que conversaram rapidamente, ela estava bem, normal. Aparentava estar bêbada, mas nada fora do normal. Logo em seguida foi embora. Mariana não fez reclamação alguma. No final da festa só disse que tinha bebido. A vítima estava com roupa branca, mas não se viu que a roupa estava suja. Mariana parecia normal, cabelo penteado normalmente. Após entregar a comanda, foi para o 300, que era outro camarim ou uma boate, enfim. Outro local diverso, né? Ou seja, a primeira pessoa que teve contato com Mariana após o suposto cometimento do crime diz que ela estava aparentemente normal. Esse é um dos elementos que levou o juiz também à absolvição. Eu já tinha falado para vocês sobre isso no primeiro vídeo, que os depoimentos vão de encontro, né? Próximo ponto da sentença. Dessa forma, diante das versões controvertidas, vislumbra-se não ser possível auferir quem faltou com a verdade, sendo notório que o relato da vítima é prova isolada nos autos, ou seja, só o relato da Mari Ferrer, embora muito importante, ele não serve por si só, sozinho, para garantir que houve o estupro, tá bom? Volto a dizer, pessoal, vou sempre frisar isso no vídeo, não é minha opinião, não é meu juízo de valor, estou falando que o juiz, qual foi o entendimento dele baseado na sentença e o que levou ele à sentença de absolvição, tá bom? Baixando, digamos assim. Diante disso, não há como condenar o acusado por crime de estupro quando depoimentos de todas as testemunhas e demais provas periciais contradizem a versão acusatória. Ou seja, na visão do juiz, todas as testemunhas, com exceção da mãe da vítima, e as demais provas periciais, o laudo que não apontou bebida alcoólica, entre outros tipos de coisa, vão de encontro à opinião da Mariana Ferrer, tá bom? Próximo ponto da sentença. Portanto, como as provas acerca da autoria delitiva são conflitantes entre si, não há como impor ao acusado a responsabilidade penal. Melhor absolver sem culpados do que condenar um inocente. A absolvição, portanto, é a decisão mais acertada no caso em análise em respeito ao princípio da dúvida em favor do réu, indúbio pro réu. A única coisa que vocês têm que frisar nessa sentença, em todo o caso Mari Ferrer, é essa expressão. O motivo da absolvição do acusado André Ferreira foi o princípio do indúbio pro réu. Max, o que é esse princípio do indúbio pro réu? De forma simples e clara.
Quando houver dúvidas sobre a existência da prática de um crime, se não ficar comprovado no processo que houve o crime, é preferível, segundo as nossas leis, segundo a nossa legislação, que se absolva o réu do que se condene. Não se diz que ele não cometeu o crime, não se diz que ele é inocente. O que se faz é absolvê-lo, eis que há dúvidas fundadas de que foi ele ou de que ele realmente cometeu o crime, tá bom? Então, nesse caso do André, ele foi absolvido porque, diante das provas que foram apresentadas no processo, o juiz considerou que não houve provas suficientes para que ele fosse condenado, para que eu ficasse caracterizado que ele vilipendiou a vítima, digamos assim, ou seja, que ele violentou, perdão, a vítima. Ou seja, não ficou provado, segundo o juiz, no processo, que ela não tinha discernimento para consentir com a relação. O que se acreditou foi que eles praticaram relação sexual comum e que não houve a prática de estupro. Repito, não tem história de estupro culposo, não acreditem no que está sendo divulgado na mídia, não repliquem esse tipo de questão. André Ferreira foi absolvido por falta de provas, ou seja, as provas não foram suficientes para fazer crer que ele havia violentado, ou seja, que ele havia praticado o estupro na vítima, tá bom? Isso que diz o indúbio pro réu. Mas esse princípio é ruim, esse princípio, enfim. Só fazendo um paralelo aqui, também não estou fazendo juízo de valor, vou sempre repetir, não estou fazendo juízo de valor sobre o caso, não estou falando sobre o caso específico. Mas o princípio do indúbio pro réu, pessoal, ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele vai garantir o seguinte: quem acusa é que tem que provar o que está se acusando. Max, me mostra como eu posso me favorecer disso na prática, como isso é importante na prática. Eu lhe mostro com um exemplo bem prático. Você está na sua casa, tranquilamente, tem alguém que não gosta de você, que não foi com a sua cara, enfim, não gosta de você de nenhuma forma. Ela vai lá na delegacia, faz um BO dizendo o seguinte: olha, fulano me deu um murro, fulana me deu um tapa. Ela que tem que provar que esses fatos ocorreram. Se nós não tivéssemos o princípio do indúbio pro réu, sabe o que aconteceria? Você que teria que provar que não a agrediu. Ou seja, você, mesmo sendo inocente, mesmo sendo injustamente acusada por algum algoz seu, por alguma pessoa que planeja vingança contra você, você que deveria provar. Nós não temos isso, pessoal. No processo, nós temos o princípio do indúbio pro réu, ou seja, não tendo elementos caracterizadores da prática do crime, se inocenta-se a pessoa. Ou seja, se aquela pessoa que alegou que você deu um tapa nela não conseguiu comprovar que você deu um tapa nela, lhe inocenta porque não tem como lhe incriminar ou lhe condenar se não há provas suficientes de que você praticou esse crime. Eu acho que esse exemplo é bem simples, até de certa forma fundamental, digamos assim, mas que dá para vocês elucidarem por que existe o princípio do indúbio pro réu. E aí ele vai se ramificando em várias camadas até chegar, por exemplo, a um caso de estupro, em que está sendo aplicado o princípio do indúbio pro réu para absolver o acusado, tá bom? Vamos seguir aqui na sentença. Assim, diante da ausência de elementos probatórios capazes de estabelecer o juízo de certeza no tocante à ausência de discernimento para a prática do ato ou da impossibilidade de oferecer resistência, foi analisado duas coisas. Não foi relação sexual, não foi analisado o que foi que ocorreu, foi analisado se houve ausência de discernimento para a prática do ato ou se houve impossibilidade de oferecer resistência. Max, de onde o juiz tirou isso? Artigo 217-A, inciso 1º do Código Penal. Estupro de vulnerável. Deve haver um desses dois elementos caracterizadores para que seja praticado o crime de estupro, tá bom? Então, não houve, na visão do juiz, provas que fundamentassem, que comprovassem que isso ocorreu. Portanto, ele decidiu a favor do acusado André de Camargo Aranha com fundamento no princípio do indúbio pro réu. Esse trecho que está destacado aqui para vocês é o que vocês precisam saber da decisão do juiz sobre o caso da Mari Ferrer. É essa parte bem aqui a mais importante. Tira print aí, anota no caderno. Isso aqui foi a decisão final do processo Mari Ferrer. E nada a ver, nada com a história de estupro culposo, estão criando uma nova legislação, nada disso. Esse aqui é o ponto importante, tá bom? Vamos continuando. Eu vou falar aqui agora, pessoal, estou vendo aqui que encerrou, né, esse ponto da sentença. Destaque aqui só o texto da sentença, vai já aparecer aqui embaixo para vocês o seguinte. Max, mas essa história de estupro culposo tem que ter saído de algum lugar. A mídia não pode ter inventado isso de alguma questão. E saiu de algum lugar. De onde foi que saiu? O juiz, no momento que estava lá
fazendo a sentença, é até comum que ele cite alguns autores, que ele cite outras decisões. Olha, esse processo deve ocorrer assim, assim, assim. Inclusive, juiz no Paraná decidiu também da mesma forma, um juiz do tribunal decidiu da mesma forma, um juiz de Santa Catarina decidiu da mesma forma, para que ele tenha opiniões comuns, para que a pessoa, no momento de ver a sentença, diga: ah, rapaz, não foi só esse juiz que pensou assim, vários juízes pensam dessa forma. E também traz a opinião de alguns autores, escritores de livros da área do direito, que falam sobre essas questões. E aí, no momento da sentença, que eu vou colocar aqui abaixo, o juiz destaca um trecho do livro do professor Kleber Masson, bastante conhecido aí na área do direito, que é o Direito Penal Esquematizado. E lá no final ele diz o seguinte: como não foi prevista a modalidade culposa do estupro de vulnerável, o fato é atípico. Esta conclusão é inevitável, inclusive na hipótese de inexcusabilidade do erro. Pessoal, a história de estupro culposo sequer saiu do processo. Ela saiu de um livro de direito penal. E a grande mídia, a maioria das pessoas replicaram como se o juiz tivesse inocentado o acusado por estupro culposo. Repito, nem foi o juiz que disse essa expressão. Foi o professor Kleber Masson, no seu livro de Direito Penal Esquematizado, explicando os elementos caracterizadores do estupro, qual seja o dolo. Ou seja, não pode haver estupro culposo, não existe estupro culposo, porque o elemento dolo, a intenção, ela deve ser elemento caracterizador do estupro. Então, para vocês verem como a mídia nos influencia, como às vezes a gente sai replicando informações sem averiguar de fato o que ocorreu, sem estudar a fundo o que ocorreu. E aí, pessoal, eu deixo dica não só para esse caso, mas para outras questões. Cuidado com as eleições que se aproximam, cuidado com outras questões. Analisem as notícias, vocês têm a internet à disposição, estudem os fatos antes de repostarem informações, antes de emitirem opiniões de vocês, as opiniões sobre determinados tipos de casos, tá bom? Vejam esse vídeo, pessoal. Compartilhem para o maior número de pessoas que vocês conseguirem, para que as pessoas possam ver essa mensagem, para que as pessoas possam fazer a sua opinião, ter o seu juízo de valor sobre o caso, para que as pessoas possam entender o caso de uma vez por todas e que possam dar sua opinião fundamentada. Mas tua intenção aqui é fazer com que a gente tenha qual opinião mesmo? Nenhuma. Eu quero que vocês tenham uma opinião, que vocês sejam livres para emiti-la. Sejam a favor da acusação, seja a favor da absolvição. Meu objetivo neste vídeo e nos outros vídeos aqui do canal é lhe informar de uma forma simples e descomplicada para que você tenha, independente da sua opinião, uma fundamentação coerente para ela. Eu sou a favor da condenação por isso, isso e isso. Eu sou contra a condenação por isso, isso e isso. E não somente ficar replicando notícias, ficar replicando falsas acusações ou fake news acerca das notícias, tá bom? Muito cuidado com isso. Pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre o caso Mari Ferrer. Nós chegamos ao final do nosso segundo vídeo sobre esse caso, né? Se você que não viu a parte 1, vai aqui no card, ou então o link está aí na descrição também da parte 1 do vídeo sobre esse caso. Compartilha, pessoal, me ajuda demais nesse caso, que esse vídeo eu achei muito bacana. Foi de uma forma bem diferente, bem espontânea, deu um trabalhinho aí para fazer para vocês. Então compartilha, divulga bastante nas redes sociais, me marca lá, @MaxNaid no Instagram, Max.Naid no Facebook, para que chegue ao maior número de pessoas possível, para que as pessoas possam fundamentar a sua opinião sobre esse caso, tá bom? Me siga nas redes sociais, forte abraço para vocês, nos vemos aí nos próximos vídeos. Tava com muita saudade de fazer vídeo aí pra vocês, só que a montagem aqui do escritório, eu tava reformando, tava em outros projetos aí, o negócio tá bem corrido, bem complicado, graças a Deus, mas sempre que eu posso eu vou estar aqui conversando com vocês e disponibilizando vídeos informativos pra vocês, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, fui, hein?